Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Ao vivo conosco, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ludmila Tavares. Que missão, hein, Ludmila? Falar de barulho no trânsito. Fernanda, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes, tudo jóia? Tudo bem, e eu já adianto aqui para os nossos ouvintes, como tem inúmeras situações, pode ser que a gente não esgote o tema hoje, né? Eu contava para a nossa audiência aqui, antes do intervalo, que teve esse episódio, foi lá no Distrito Federal, foi Brasília, né? O episódio de um carro que ficou a noite inteira com o alarme disparado. E o dono, o proprietário, não se deu o trabalho de descer, não sei nem se ele estava ali nas imediações, né, para desligar o alarme. Isso provocou uma revolta nos moradores da região. Eles, inclusive, né, fixaram cartaz dizendo: não te queremos mais aqui. O outro disse que tinha perdido a noite de sono e que ia ter um péssimo desempenho na prova no dia seguinte, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar, né, Ludmila? O alarme disparar do carro e a noite inteira perturbar o sono de quem está precisando de descansar. Verdade, Fernanda, verdade. Inclusive, né, a poluição sonora, advinda dos veículos, ela é regulamentada no Código de Trânsito Brasileiro. E por isso que a gente tem dispositivos que são considerados infrações quando você faz o uso indevido desses sons. Então, se o seu alarme está tocando de forma inadequada, de forma prolongada, os carros mais novos, Fernanda, eles já trazem um sistema de que o alarme ele vai tocar durante um tempo, para fazer, né, a função dele, mas ele não vai ser constante, tá certo? Os carros mais antigos que eles são constantes. Por quê? A resolução que nós temos do CONTRAN, ele tem essa previsão de que não pode ser mais constante, tem um limite também de decibéis. Ela foi determinada em 2018 e a partir de 2022 se aplicou também aos alarmes, né, e similares. Então, você tem que ter um nível de decibéis adequado, que é de 87 a 112 decibéis. E também não pode ser uma pressão sonora constante, né, que a gente fala. Tem que ser algo que vai tocar durante um tempo e depois ele vai parar de tocar, justamente para não ter esse incômodo, né? Só que isso você se aplica aos carros mais novos. Os antigos, infelizmente, ainda não dispõem dessa tecnologia ou dessa obrigatoriedade, né? Então, a gente precisa que os condutores, os motoristas, os proprietários tenham esse cuidado, né? Porque é algo totalmente inadmissível você ter um veículo disparando alarme a madrugada toda, até mesmo durante o dia. A gente tem a questão dos decibéis máximos obrigatórios, porque isso incomoda a todos em volta, né? Desde crianças a animais, quanto as pessoas que ali moram, ali transitam. Sim, imagina. A noite inteira com aquele barulho. Justamente. Perturbador. Perturbador. E o que aconteceu lá em Brasília é o que está previsto no código, né? No caso do uso indevido do alarme ou qualquer outra questão do ruído que perturbe o sossego público, o veículo ele vai ser, sim, removido. E ele foi removido lá em Brasília porque, tanto por conta do barulho, né? Quanto porque ele estava estacionado em local proibido. Aí essas foram as infrações daquele caso, né, em específico. Mas se o seu veículo estiver com alarme disparado, dessa mesma questão, o seu veículo pode sim ser removido. E você, como o usuário ali da via, como alguém próximo, você precisa entrar em contato com os órgãos fiscalizadores, né? Se você está ali na região metropolitana, você entra em contato seja com o BPTrans ou com a Guarda Municipal. Na Rodovia Federal, você pode entrar em contato com a PRF. E no caso lá, o Detran identificou pela placa, né, o proprietário e aplicou a multa. Sim, então, aí a multa é aplicada para o proprietário, a questão do veículo, né? E a penalidade, ela é a multa, a apreensão, então ele vai ter os gastos também da remoção e apreensão do veículo, giros no pátio, e a infração é uma infração média. Agora, além do alarme disparado, eu acho que uma coisa muito comum aqui no Brasil, que é o Festival do Buzinaço. Todo mundo buzina, né?
Infelizmente, né? A buzina que ela tem que ser utilizada apenas para situações extremas, para você alertar um pedestre, um motociclista, um motorista que está à sua frente, ela se torna muitas vezes uma extensão do condutor que seja enfurecido ou está num dia ruim, ele desconta toda a sua raiva na buzina, né? Aham. Infelizmente isso acontece de forma corriqueira. E a gente também precisa saber que a buzina ela não pode ser utilizada em diversos locais, né? Próximos a ambientes hospitalares, próximos a regiões em que são considerados esse excessivo barulho uma forma tanto de incômodo, tanto mesmo de chegar, vamos supor, no hospital. Se a pessoa tiver acamada, ela pode vir até um susto grave, dependendo do tipo de buzina, né? É importante frisar também, Fernanda, que essa resolução do CONTRAN determinou, e ainda temos, né, por alguns condutores, aquela coisa de pegar e transformar a buzina tipo num show de apresentação. Muda a buzina, coloca diversas músicas de forma constante, com os decibéis acima do permitido, como se fosse uma atração alegórica. Isso também é proibido, isso é vedado, tá? Tem que estar de acordo com as normas do CONTRAN e não pode mudar essa originalidade do veículo. Tem buzina com efeitos sonoros diferentes, até assusta a gente, dependendo, né, do que for. Sim. Uma outra coisa que é comum, infelizmente a gente vê nas áreas urbanas, alguns veículos, isso, principalmente nas áreas urbanas, né, a gente consegue observar que alguns veículos, de forma inadvertida, utilizam barulhos como se fossem viaturas policiais ou veículos de emergência para ter passagem. Isso é tanto uma infração quanto um crime. Isso não pode ser utilizado, ok? É tipo um barulho de sirene, Lúdia? Isso, Meu tipo Deus. Um barulho de sirene. Porque quando instintivamente a gente já ouve um barulho de sirene, o que a gente faz? A gente abre, né? Porque essa é a nossa obrigação enquanto condutor. Mas tem pessoas que têm se utilizado dessa estratégia para poder burlar o trânsito, principalmente nas grandes cidades que você tem aquela dificuldade normal do trânsito. Muito legal essa explicação. É porque as pessoas estão tão apressadas que elas metem a mão na buzina. Eu estou pensando aqui, às vezes o sinal acabou de abrir. Você nem respirou, você já está tomando uma buzinada. Isso, está tomando buzinada e tomando buzinada. Também teve uma questão interessante, essas carreatas, né, de um modo geral. Isso foi questionado no judiciário, se aquelas buzinas intermitentes em apoio a qualquer pessoa ou qualquer forma de carreata, isso seria ou não permitido. E não é, porque como a buzina só pode ser utilizada em situações específicas para alertar ou algo do tipo, você não pode fazer o uso excessivo dela. E você utilizá-la em carreata também pode ser considerado uma infração. Muito bom. Sem falar nos carros que já são barulhentos. Aí o problema é o quê? Dos canos de descarga? Justamente. Infelizmente a gente tem isso muito com motociclistas, né? Alguns motociclistas mudam os escapamentos dos seus veículos como forma de torná-los ainda mais barulhentos. Principalmente como forma de avisar, estou chegando. E tem, né, infelizmente, competições com esse propósito, e isso também é considerado um crime ambiental, e também tem as infrações por conta das modificações do sistema sonoro. Isso também é passível de multa. Sim, porque você modifica tanto. Aí, no caso, os equipamentos obrigatórios, que é o escapamento, né? E os escapamentos modificados, eles também geram multa. Entendido. Aqueles escapamentos, inclusive tem várias operações que acontecem durante noite, né? E madrugada, por causa dessas motos mais barulhentas. Tem feito várias operações desse tipo no nosso trecho urbano na Serra, né? Que nós temos lá um trecho com bastante problema advindos dos motociclistas que são chamados graus, né? Eles reúnem para fazer esse barulho nas madrugadas, justamente com o intuito de atrapalhar o sossego. E em parceria com o Departamento de Trânsito da Serra, nós temos feito várias ações para coibir essas atitudes.
A pergunta aqui do Renan é como efetivamente a gente fiscaliza e pune, né, situações como essa? Porque até a gente acionar ou a guarda ou o Disque Silêncio, a situação já é outra, né? Já se mobilizou. Então, você precisa acionar, porque você fazendo esse acionamento das autoridades é uma forma também de coibir. Por exemplo, lá no Detran, ele só foi removido porque alguém acionou. Então, não deixe de acionar, não fique contando, meu vizinho, uma outra pessoa que esteja incomodada vai acionar. Acione, seja o Disque Silêncio, seja a autoridade, porque muitas vezes você pode não entender de onde está vindo aquele barulho, né? Se é de um veículo ou se é de uma residência que tem um alarme, né? Muitas vezes você não consegue identificar. Mas é importante você acionar as autoridades para que isso fique registrado e que você possa, então, exigir o cumprimento daquela infração. Isso aí. Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho da Operação Semana Santa? Sim, claro. Vamos começar essa semana, né, com o feriadão previsto. Nós temos o feriadão tanto da Semana Santa quanto de Tiradentes, né? E a PRF ela vai começar a intensificar em todos os trechos considerados trechos críticos. Será reforçado o nosso efetivo, então a gente pede muita atenção aos motoristas. Nesse período a gente tem um aumento significativo das pessoas nas rodovias, então tomem cuidado, tenham principalmente cuidado com os seus veículos, verifiquem todos os itens de segurança antes de fazerem viagens e, por favor, se for dirigir, não beba. Nós vamos reforçar os testes de alcoolemia e principalmente os radares móveis para evitar o excesso de velocidade e sinistros fatais, que nós não queremos que isso ocorra na rodovia federal nesse período. Que você possa ir em segurança e volte também em segurança. Porque é um feriadão bem longo esse, né? Tem a sexta e a segunda também, né? Então nós vamos começar no dia 17 as pessoas já se preparam, né? Mas o feriado, propriamente dito, ele é considerado iniciado no dia 18, na sexta-feira, e ele só finaliza no dia 21, que é o feriado de Tiradentes. Então nós temos, além do feriado da Semana Santa, um dia a mais que é considerado o feriado de Tiradentes. Então, por isso, nós temos já a expectativa de um aumento significativo de pessoas nas rodovias federais, se deslocando para diversas regiões, né? Por isso a gente pede uma consciência do condutor, principalmente para ter uma direção defensiva e evitar qualquer tipo de acidente ou sinistro no seu deslocamento. Obrigada, Viludmila, pelas dicas e informações. Muito obrigada, PRF, que agradece. Ótimo feriado a todos. Para você também, bom trabalho. Obrigada.